Agora nós começaremos a ver um pouco mais sobre a edição de objetos, certo? Então, eu tenho aqui uma esfera e um cubo, e a gente vai ver como manipular as unidades de cada um desses objetos, certo? Vertex, edge, né, que são as linhas, ou as faces do objeto, tá? Isso vai ser importantíssimo para que a gente consiga dar forma para qualquer coisa que a gente queira modelar, né? Seja um personagem, seja um vaso, uma espada, qualquer outra coisa do tipo, certo? Então, vamos lá. Clicando com o botão direito, clicando e segurando com o botão direito do mouse, eu vou abrir esse menu, certo? E eu tenho aqui, ó, Edge, Vertex, Face, certo? E Object Mode. Esses são os quatro principais, pelo menos por agora aqui. Então, Object Mode é esse modo onde eu trato o objeto como um todo, né? Quando eu selecionar, se eu for mover, eu vou mover o objeto inteiro, né? Essa seleção verde aqui, certo? Porém, se eu clicar com o botão direito em cima do objeto, segurar e selecionar Vertex, por exemplo, eu posso selecionar cada um dos meus vértices, ok? Então eu posso selecionar clicando, e aí eu tenho as mesmas opções aqui, ó, Move, Scale e Rotate. No caso do Vertex, certo? Se eu tenho um único Vertex selecionado, só vai funcionar a Move. Eu não tenho como aumentar o tamanho de um Vertex, nem como rotacionar um Vertex, ok? Ele é um ponto, ele não pode ser alterado quanto a tamanho e rotação, né? Então, eu posso mover cada vértex, porém, se eu selecionar mais de um vértex, se eu clicar, segurar e arrastar, eu faço uma caixa de seleção, certo? Eu posso agora sim rotacionar, ok? O My ele vai considerar o ponto central entre esses vértices e vai rotacionar eles a partir disso, ou eu posso mudar a distância entre eles com a escala, ok? Então eu posso, por exemplo, fazer uma caixa de seleção na parte superior e modificar o tamanho apenas da parte superior, ok? Se eu mover em um eixo só, ele vai achatar, né, ou esticar, ou eu posso mover pelo eixo central aqui, ó, com a escala selecionada, para ele aumentar ou diminuir proporcionalmente, ok? Certo. Então, além de eu selecionar a partir da caixa de seleção, certo? Eu posso aqui, ó, selecionar a partir dessas ferramentas de seleção aqui, certo? Geralmente eu não uso, dificilmente eu costumo usar isso aqui, quase nunca. Mas eu posso, certo? Então a ferramenta de seleção normal é apenas a caixa de seleção, certo? Ó, é apenas a caixa de seleção. A segunda opção, que é a ferramenta laço, é uma seleção onde eu posso desenhar livremente a seleção. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero selecionar somente esses dois e esse vértex aqui. Então eu posso fazer uma seleção onde a minha seleção vai passar só por aqueles pontos, ó, ok? Então, ó, se eu quiser só esse, por exemplo, esse e esse aqui. Fiz a seleção, soltei e vai selecionar apenas os três, certo? Ou eu posso através do Paint Selection, tá? Que é um pincel que onde eu passar, certo? Ele vai selecionar para mim. Se eu segurar Ctrl, ele tira a seleção, tá? Se eu pintar apenas, ele seleciona, né? Clicar e segurar, ele vai selecionar. Se eu segurar Ctrl, ele tira a seleção. O Ctrl ele serve para os outros tipos de seleção também. Então, vamos supor
Ah, eu quero selecionar somente 3 vértices daqui de cima, certo? Então, se eu selecionar os 4, eu posso depois segurar Ctrl e tirar um dos vértices, tá? Que eu não queira. Ou eu posso também fazer o contrário, eu posso clicar em um, segurar Shift, o Shift é adicional de seleção. Então, segurando o Shift, eu clico em outros vértices e eu vou adicionando a seleção, tá? Uma vez que eu tenho um vértice selecionado, ou um objeto, tanto faz, se eu segurar Shift, ele também tira a seleção, ok? Então, ó, beleza? Ah, então é isso, ok? Para eu selecionar vértices, eu posso também usar o atalho F9. Então, ó, F8 eu volto para o modo objeto, né? Mesma coisa que eu clicar com o botão direito e selecionar aqui Object Mode. E F9 vai para o modo de seleção de Vertex, ok? Então, F8 volta para o modo objeto, F9 Vertex. Clicando com o botão direito ali, eu também tenho Add, que é o mesmo, segue o mesmo princípio, certo? Só que dessa vez eu posso selecionar as linhas, ok? Então, aqui a gente tem algumas operações um pouco diferenciadas, tá? Se eu tiver com o modo de seleção de Add selecionado, eu posso também trabalhar com a adição de edges, né, de linha, segurando o Shift. Posso fazer também uma caixa de seleção, ou eu posso dar 2 cliques numa Add, por exemplo, e ele selecionar um looping para mim, tá? O que vai ser o loop? O loop vai ser uh, uma loop é começo, desculpa, loop é uma volta, né, completa. Acabei me enrolando aqui. O loop ele é uma volta completa. Então, um add loop, por exemplo, que vai ser bem comum eu falar isso durante o curso, ele vai ser onde a add começa, certo? E o fluxo dela vai trazer ela de volta até o começo, né? Então, o fim é onde começa. Então, isso vai ser considerado um loop, um add loop, um vertex loop. Geralmente eu vou falar add loop, certo? Eu tenho como fazer isso com vertex também? Tenho. Tá? Então, se eu voltar para o modo de seleção de vertex, se eu dar 2 cliques em um vertex apenas, ele não vai fazer nada. O que tem que ser feito? Eu tenho que segurar Shift e dar 2 cliques no vertex ao lado. Ok? Então, segura aqui, dou 2 cliques no vertex ao lado, ele seleciona o looping para mim. Ok? Se, por um acaso, eu der 2 cliques na vertical aqui, ó, ele não vai selecionar o looping, ok? Ele está selecionando apenas metade. Por quê? Porque aqui eu tenho triângulos e os triângulos eles vão dar quebra nesse loop, tá? Mais para frente eu vou entrar em detalhes quanto a isso, ok? E clicando com o botão direito eu tenho a seleção de faces também, ok? A seleção de faces ela vai funcionar exatamente da mesma maneira. Eu posso selecionar cada uma das faces. Se eu der 2 cliques, eu seleciono todas as faces do objeto. Porém, se eu selecionar uma face, segurar Shift e der 2 cliques, ele vai selecionar o looping. E aí eu posso editar individualmente isso aqui. Ó. Certo? Então, eu posso aumentar a escala, eu posso mover para cima e para baixo. Notem que eu sempre estou trocando aqui, ó, Move, Scale, Rotate pelos atalhos, né? Lembrando W e R. Ok? Para acessar Add e Face, eu posso usar também F10 para selecionar Add, certo? E F11 para selecionar as faces, ok? Então, relembrando, F8 modo objeto, certo? F9 vertex,
F10 edges e F11 faces, ok? Então, para essa aula é isso. Até a próxima.